Olá pessoal, bem-vindos ao Backpack Cloud. Como e por que eu me tornei meu próprio Cloud Provider. Meu nome é Atasheshi, mas por alguma razão me batizaram aqui na terra de Marcelo Guimarães. E vocês podem encontrar mais informações sobre mim em www.backpackcloud.com. Mas antes de mais nada, quem é esse Atasheshi aí, né? Bom, sou eu aí na fotinha, né? E eu gosto de me definir usando 3 princípios básicos. Primeiro, sarcasmo é o elemento principal da minha personalidade, né? E eu também sou bem rabugento, né? Segundo, eu resolvo problemas, né? Não importa o que eu tenha na cabeça para resolver, o que ferramenta que eu tenha na frente para resolver, eu resolvo problemas. É a minha natureza como ser humano. E terceiro, mas não menos importante, eu causo problemas. Eu não sei por que cargas d'água, mas eu tenho esse imã do caos, que eu gosto de chamar, né? Onde quer que eu passe, problemas acontecem, né? O que é bom, né? Porque eu posso resolver eles e me tornar o herói no final do dia, né? E isso é uma maravilha, né? Basicamente meu modelo de negócio, né? Sim, Teca, foi assim que eu sobrevivi na área de TI por 15 anos, um pouquinho mais de 15 anos, né? E como vocês podem ver, a Teca é minha ajudantezinha e imaginária. E, bom, talvez vocês queiram sair da apresentação, né? Mas fica comigo. Eu não mordo, não. Eu sou só maluco, né? Como a Teca bem disse, né? Foi assim que eu sobrevivi nessa área por longos 15, 16 anos, mais ou menos, né? E, cara, minha carreira começou no Brasil há muito tempo atrás e parafraseando aquele filósofo famoso chamado Paulo Nunes, quando ele jogava no Palmeiras, né? A minha carreira foi indo e eu vim parar aqui na Dinamarca, né? Desde 2019, sim, 2019 eu moro na Dinamarca, né? Comecei, em 2014 eu comecei minha jornada pela Red Hat, né? Então, em 2019 eu vim pela Red Hat aqui para Dinamarca, né? Como consultor, viajando pra caramba, né? Antes no Brasil também viajava bastante, né? E isso é bom vocês terem em mente que é bom para o nosso contexto, né? Mais para frente, né? E vim na Dinamarca, hoje eu não viajo mais, graças à pandemia, não, e também porque eu troquei de cargo, né? Eu não sou mais consultor, hoje eu sou gerente de produto na Red Hat ainda, né? E vamos ao que interessa, né? O que essa apresentação é? Isso é bem importante. Essa apresentação é basicamente uma história, né? Eu sou um contador de histórias, eu adoro contar história, né? E se você gosta de história, você está no lugar correto. E ela também é baseada em opiniões, né? E não menos importante, o foco dela é te dar ideias. Eu quero que vocês saiam daqui com ideias, né? Se você concorda comigo, legal. Se você não concorda comigo, legal também. E se você saiu com ideias daqui, cara, maravilhoso, né? A apresentação é para te dar ideias, independente de se você concorda comigo ou não, né? E, óbvio, né? Essa apresentação ela não é um tutorial, né? Se você espera um tutorial sobre alguma coisa envolvendo cloud providers e tudo mais, me desculpa, eu sou só um contador de história, né? Tutorial, eu não presto para fazer tutorial, né? A verdade é essa. Essa apresentação também não é a verdade absoluta, né? De novo, é baseada nas minhas opiniões, na minha experiência, então não é a verdade absoluta, é simplesmente a minha realidade, né? E ela também não é chata, né? Lembrando, concordando ou discordando de mim, você vai desenvolver suas ideias, né? Beleza? Mas essa bagaça aqui ela é baseada em opiniões. E na minha opinião, ela não é chata, né? Posto isso, vamos para o nosso contexto histórico, né? Lembra que eu falei que eu viajava pra caramba e tudo mais? Eu ainda não viajava nessa época aí, em 2017. Eu não lembro direito o mês, mas foi mais ou menos na metade do ano, mais ou menos, né? Eu tava com um amigo meu do Sul, o Cláudio Huer. Claudião, grande abraço pra tu, cara. Saudade de tu, meu velho. E o Cláudio, ele tava pesquisando na internet um monte de coisa, né? E a gente ficava pesquisando essas coisas de nerd, né? Dispositivo, embarcado e tudo mais. E, cara, ele me mostrou esse negocinho aqui, que era um roteadorzinho, né? Acho que vocês já conseguiram sacar que é um roteador, que tem umas portinhas atrás aí dele, né? E ele era um roteadorzinho de uma empresa chinesa chamada GL-Net, né? Esse modelo específico era o AR300M. E ele tinha 2 portas, né? Como vocês podem ver, tem uma WAN e uma LAN, né? A WAN você pode converter em LAN também, se você quiser. Ele tinha 300 megabits por segundo de Wi-Fi. E o mais importante e o mais divertido, ele tinha o OpenWRT de fábrica. Então, cara, você podia fuçar nele do jeito que você quisesse. Ele tinha mais algumas coisinhas ali. Talvez a mais importante
E, pô, Teca, tu esqueceu de me avisar, né? Tinha um USB na lateral dele que você podia plugar um celular, né? Plugar um modem 3G e, cara, ele roteava o 3G direto para o Wi-Fi, cara, era muito legal. Então, com isso aí, cara, tava no cliente, eu podia simplesmente usar a internet, nossa internet mesmo, que era a internet ok, né? Não precisava recorrer à internet do cliente, mas eu conseguia colocar isso daí dentro da rede do cliente e aí eu podia acessar as coisas que eu precisava do meu laptop e ainda assim ter acesso à internet, fechar a VPN com a empresa e tudo mais. E, cara, não consumia nada de energia. Né? Um micro USB, eu não lembro agora, era bem menos de 1 ampere, cara, que ele pegava. Muito, muito menos. Acho que era 500 mil. Alguma coisa assim, eu não vou lembrar agora. Mas o ponto era super prático. Super, super prático, ao extremo, ao extremo. E por incrível que pareça, cara, eu pedi esse negócio acho que foi no AliExpress e não levou 50 anos para chegar. Eu não precisei pegar uma máquina do tempo para trazer para mim mesmo depois, né? Foi super tranquilo. Acho que foi em 20 dias chegou lá em casa. Acho que o povo viu esse negócio aí e falou: essa é besteira, entrega pra esse moleque logo. Né? E entregaram lá, né? Foi muito bom. E eu comecei a usar, e foi uma maravilha, a gente mexendo. E aí nessa de ficar, poxa, vamos pegar mais coisas, vamos ver mais coisinhas legais e tal. Aí ele me mostrou isso. Para quem já matou a charada aí, né? Ele se chama Intel NUC, o modelo específico dele, Skull Canyon. Ele era eu não lembro muito bem, acho que NUC é Next Unit of Computing da Intel, alguma coisa assim. E esse modelo específico eles estavam colocando para o mercado gamer, né? Muito esquisito, porque ele não tinha placa de vídeo dedicada, né? A única coisa que você conseguia rodar nele eram os emuladores aí, né? Mas para mim serviu legal, né? Porque ele vinha com o processador, né? O i7 sexta geração de laptop, né? Eu não lembro agora, acho que ele era 2.5 GHz, alguma coisa assim, mas tinha 8 cores, poxa, pra época era impressionante. Ele suportava até 32 GB de RAM, que foi o que eu coloquei nele. E de SSD eu não lembro quanto que ele suportava, mas na época eu consegui. Eu não lembro se na época a gente tinha 1 TB de M2 SATA, eu acho que era muito caro. Eu peguei 2 de 512 por conta disso. Então entubei 1 TB nele aí, né? E, cara, fiz um investimento muito bacana. E, além disso, eu, cara, gosto demais de Android. Então, eu sempre tinha uns Androids lá em casa, assim, em uso e tudo mais. Eu costumava vender, mas a última vez que eu vendi um celular, cara, o cara que comprou de mim vendeu pra não sei quem, que vendeu pra não sei mais o quem, que vendeu pra não sei mais o quem, que começou a fazer estelionato. Aí eu fui parar na delegacia pra dar depoimento. Aí eu falei, cara, eu não vou vender mais celular pra ninguém não, cara. Vou ficar usando até fritar. E foi isso que eu fiz, né? Coloquei eles em cima ali, pregadinho com velcro, né? Aí fechei um pacotinho, coloquei numa. Tipo uma necessairezinha da vida, né? Vou andando com o estojinho pra lá e pra cá, né? E, cara, isso aí começou a virar um mundo novo pra mim, né? Que eu comecei a instalar. Eu não sou de infra, eu sou um cara de desenvolvimento, mas eu sou um cara bem curioso, bem maluco, né? Como vocês já perceberam, né? Então eu peguei isso daí e basicamente comecei a instalar tudo que eu queria aprender. Eu queria aprender OpenShift, queria aprender OpenStack, eu queria aprender um monte de coisa, parafernália, e, cara, eu queria tocar nas coisas, eu queria fazer na minha frente ali, se tivesse que estragar, eu pegava, desligava, reinstalava, enfim, eu queria ter o controle sobre tudo, né? Então começou nessa curiosidade e aí eu fui evoluindo para algumas coisas muito mais interessantes, né? E inclusive, um pouco depois de eu ter montado isso daí, eu comecei a viajar. Então isso daí eu levava tudo que é lugar comigo, né? E é verdade, Teca. Já foram bem educados e atenciosos comigo no aeroporto de Brasília uma vez. O cara foi um gentleman. Gritou comigo que, meu Deus do céu, acho que eu não sei nem como é que eu consigo escutar hoje, né? Eu não sei se ele achou que isso era uma bomba, ou se eu era um terrorista muito retardado para carregar uma bomba na minha mão, né? Enfim, alguma coisa passou pela cabeça do retardado lá e deu merda. Mas deu tudo certo, eu embarquei, né? Ninguém ficou com medo, ninguém saiu correndo, ninguém me prendeu, mas não foi uma experiência muito agradável, não. Aconteceu só uma vez lá em Brasília, mas esse tipo de coisa costuma acontecer em Brasília mesmo. E como eu falei pra vocês, né, eu comecei a testar um monte de coisa, né? O que tinha aí dentro desse NUC, Tashesh? O que você botou aí que era super legal? Você falou que você queria testar OpenStack, papapá, mas o que tinha? Bom, isso basicamente é o que tinha. Tinha um Hell 7 que eu provisionava com Kickstart, né? Era o setup que eu fazia, né? Primeiro. Depois eu provisionava um OpenStack, e naquela época era o OpenStack 12, se não me falha a memória. Né? Era o 11 ou 12, mas eu tenho quase certeza que era o 12. Né? E, cara,
pelas limitações de hardware, né, vocês já devem ter imaginado que eu usava o Packstack, né, não dava para usar a AAA, era muito pesado para ter isso daí, né. E eu também não sabia, né, eu era muito, ainda sou bem retardado nessa parte, eu não ia dar conta de fazer não, então a desculpa que eu conto pro pessoal é que, não, por causa de hardware e tal, mas na verdade é que eu não sabia fazer mesmo não, e o Packstack entrou bem na jogada aí, porque não precisava de muita coisa não, só um pouco de paciência, porque de vez em quando ele dava umas falhadas malucas lá, mas era só dar umas oradas aí que tava tudo certo. E depois, o OpenStack instalado, bonitinho, né? Eu provisionava um OpenShift. Né? Naquela época era o OpenShift 3. Eu não cheguei a botar o 4, né? Por conta. Aí não é nem por incompetência, não, né? Nesse caso, o OpenShift 4 era mais fácil de instalar, só que limitação de hardware me impediu de fazer um upgrade pro 4. Então eu acabei ficando com 3 até o fim da vida do Nuke. E geralmente, vou explicar para vocês depois por que era geralmente. Geralmente meu setup era um master, um infra. Vou até que me arrumo um copo d'água ali. Valeu. Era um master, um infra e 2 compute. Geralmente, né? Eu vou mostrar por quê. E, verdade. Valeu, Teca. Essa bagaça toda aí era provisionada com Ansible, né? Então, óbvio, né? O Hell com Kickstart não era com Ansible, não. Mas os 2 últimos aí eram com Ansible. OpenStack e OpenShift. Eu fazia a parafernália toda ficar ok com Ansible, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho alguns exemplos aí. De novo, não é um tutorial, então só vou mostrar algumas coisinhas. Né? E, claro, né, os Androids, né? O que tinha nesses Androids aí, Atachesh? Então, eu falei para vocês que eu tinha o Hell com Kickstart, né? Eu tinha a imagem do Hell em um dos Androids e a imagem do Kickstart no outro Android, né? Era legal, então eu colocava as duas, né? E já instalava o Hell bonitinho, né? Tudo ajeitadinho, né? E também eu tinha alguns serviços diversos que eu tinha no Android, né? Dentre eles, eram muitos. Eu tinha um load balancer, eu tinha um gateway SMS, era super legal para fazer uns testes de mandar notificação por SMS, né? Eu tinha um Gitia, né? Não era meu repositório padrão, né? Eu tinha, se não me falha a memória, eu tinha um outro dentro do Nuke, esse era um backup de início do Kickstart e algumas outras coisas, né? E eu tinha também um Nexus, era muito legal, eu tinha um Nexus dentro do Android, né? Dava pra fazer, eu lembro que eu usava, acho que era o Termux, e aí eu fazia um chroot e subia um Fedora nele, né, porque o que vinha nele no Termux não dava uns pau quando instalava o Java, mas quando eu botava o Fedora lá dentro e tudo mais, eu conseguia instalar o Java. Levava um tempão pro bicho subir, cara, mas quando subia funcionava legal, assim, de novo, é só eu que usava, né? Então, pro meu caso, poxa, funcionava super legal. O Gitia não era tão bacana assim, porque eu tinha alguns probleminhas na parte do SSH, eu gosto de usar o SSH. Então por isso que ele não era o meu principal, mas ficava lá, era um bom... Era legal para me divertir, né? Porque eu podia, porque eu dava certo, né? Queria encher o saco. Basicamente isso. E aí, no Kickstart, o que eu fazia com o Kickstart, né? Para quem não sabe, o Kickstart é uma forma de você automatizar o Hell e qualquer outro que usa Anaconda, né, para instalação. Você não precisa escrever o arquivo, né? Tem uns geradores do Kickstart para você, mas o legal é que se você instalar uma vez, vai ter um arquivinho lá no root, na home do root, né? Que é o arquivo do Kickstart que você pode usar para replicar essa instalação. Então eu pegava esse arquivo, colocava algumas coisas no post, né? E era basicamente colocar minha chave, né? SSH e pronto. Depois eu dei uma evoluída, eu coloquei uma notificação, um push notification pro meu celular, né? E aí quando eu terminava de instalar tudinho, né? Como que eu sabia, né, que estava pronto? Eu mandava um push notification e beleza, bacana. Porque eu até podia, se eu desse um reset na máquina, né, ele ia fazer o processo de instalação o tempo todo, né, porque eu tinha que mexer nos Androids para desmontar os CDs, né, do Kickstart e do Hell. Então eu não encontrei uma forma bacana de fazer, então a melhor forma foi, em vez de eu rebootar a máquina, eu só desligar a máquina, mas aí antes de desligar eu mandava um push pro meu celular, porque se eu não estivesse perto, né? Pô, a máquina desligou, eu nem vi e tal. Só pra me deixar a par da situação, né? Pra isso que serve push notification, né? E no OpenStack, né? Quando eu começava a provisionar a parte do OpenStack, né? Isso aí era uma parte do meu inventário, né? Então eu conseguia fazer a parte de rede, né? Eu configurava lá qual que era a plaquinha, a placa de rede que eu queria usar, qual que era o IP da rede, DNS, DHCP, esse bando de coisa aí. E aí isso aí era para depois que o Packstack rodasse bonitinho, né? Eu
provisionasse a parte de configuração do OpenStack, né? Então eu ia criar a rede, ia criar o projeto, né? Aí, por exemplo, vocês estão vendo, eu estou criando a imagem, aí no caso, a imagem Cirrus, eu botava CentOS, botava Fedora, botava o réu, o próprio réu, né? Entendeu? Então era dessa forma que eu fazia a pós-instalação, né? E aí tinha os flavors também. No meu caso não era aqueles flavors mais próximos da Amazon, porque, pô, meu hardware não era tão potente assim para fazer uma divisão bem bacaninha com vCPUs e RAM, tudo casadinho, né? Então geralmente era um vCPU, 2 vCPU, 4 vCPU. Não tinha mais do que isso, né? E aí depois eu provisionava o laboratório, né? Que era o projeto que eu chamava de Lab, né? E aí botava quantos float APIs eu queria, a parte de rede, tudo bonitinho, né? E aí terminava o provisionamento do OpenStack, ele ia lá e criava toda essa estrutura para mim, né? E aí depois eu começava a criar as máquinas, né, para instalar o OpenShift, né? E basicamente o meu inventário, quando tinha algumas coisas a mais, mas a parte mais importante assim era o IP interno do OpenStack, que ele ia provisionar, o IP externo, que eu ia pegar lá do pool que eu tinha criado, né? Qual que era a rede, e aí eu falava qual que era o flavor da máquina, né? Isso tudo para a parte do OpenStack. E aí para a parte do inventário do OpenShift, né? Aí eu falava se ele era o Bastion, qual que era o tipo, se ele era Master. Tudo bem, parece que não faz muita correlação, assim, pô, se é Bastion, o cara pode ser o Master, mas vai lá, dá um desconto pra mim, vai, né? E se o scheduler vai atuar ou não naquele nó, né? Próximo acho que fica um pouquinho melhor, assim, o Bastion falso, beleza, né? Era um compute node e aí o scheduler vai atuar nele, né? Então era mais ou menos assim que eu fazia os outros nós, né? E tinha um infra também e tudo mais, né? E não, tá bom, até que tá bom. Eu falei pra vocês, era Backpack Cloud. Até agora eu não mostrei nada de backpack pra vocês. Inclusive eu falei que eu usava uma necessairezinha, né? Um negócio de levar pro banheiro nos hotéis, né? Mas basicamente aquilo ali. Mas, de novo, vocês lembram lá, o Claudião, meu amigo do Sul, outro amigo do Sul, o Léo. Na época, eu não lembro, foi bem antes de eu chegar nessa fotinha que eu vou mostrar pra vocês agora, né? Ele me ajudou a bolar o nome do projeto, né? E aí, poxa, a gente chegou nesse Backpack Cloud, que era um nome super da hora, eu adoro esse nome. Valeu, Léo, pela ajuda, cara, de novo, né? E, Teca, bota aí a imagem, bota lá pra gente ver. Isso, valeu. Essa era a mochila, de fato, né? Nesse ponto aí, vocês já estão vendo, 2019. Lembra que eu falei que eu mudei pra Dinamarca em 2019. Então, quando eu mudei pra cá, eu comprei uma mochila, aí eu comecei a comprar uns velcros, né? Aí fiz um upgrade também no roteador, vocês estão vendo aí em cima, que é um GLNet um pouquinho maiorzinho, né? Ele é 5 GHz, né? As antenas. Ele já tem mais uma porta LAN. Ele pega gigabit nesse negócio, muito bom. E ele também tem uma entradinha de cartão de memória. Cara, então eu conseguia colocar algumas coisinhas a mais ali. Por exemplo, podia colocar um mirror de RPM. Cara, podia deitar e rolar ali, né? Era muito legal. Aí eu também colocava alguns pacotes de instalação, algumas coisas para eu sempre fazer por exemplo, os playbooks Ansible, eles iam lá e em vez de baixar um pacote de instalação, eu já botava eles bonitinhos ali, né, no roteador, porque eu não dependia de um Nexus no celular, eu fazia, assim, eu tentava passar algumas coisas para os pontos que falhavam menos, né, que eu não precisava carregar sempre, né. Então, por exemplo, esses dois carinhas aí já resolviam bastante. Tem uma bateria aí nessa mochila, não dá para ver na foto, mas ela tá aí também escondidinha, e eu vou mostrar pra vocês depois por que tinha essa bateria, né. E, opa, é verdade, Teca, bem lembrado, eu não sei quantas vezes já me pediram pra desmontar essa bagaça toda no aeroporto, cara. Como eu falei pra vocês, eu vim pra cá viajando também, então eu cobria o norte da Europa, né. Então eu ia muito pra Suécia, eu fui pra Finlândia, esses lugares aí, né. E, caramba, teve uma vez que eles me pediram pra desmontar todos os cabos também. Eu tive que tirar cabo por cabo, o cara inspecionou tudo, foi um terror. Mas foi só uma vez, né. O pessoal super educado, né, completamente o oposto de Brasília, né, conforme esperado, né. Mas era engraçado. Uma certa vez também eles até elogiaram a mochila, porque eu tinha um monte de chaveiro na mochila, cara. Chaveiro do Senhor dos Anéis e a mão do Homem-Aranha. Cara, era muito louco, né? Aí o cara olhou, pô, essa mochila é tua? É, sim. Cara, que da hora tua mochila. Valeu, valeu. Era legal, era legal. Foi só uma vez. Na verdade, foi só uma vez que me pediram para desmontar a mochila toda. Mas geralmente eu tinha que abrir, a pessoa inspecionava, mas era 5 minutinhos aí e resolvia, né? E eu acho que fica mais fácil, em vez de eu botar foto, vídeo, essas coisas todas, um desenhozinho besta aí de como que essa bagaça funcionava. Então, funcionava porque
eu não viajo mais, né? Então, como eu não viajo mais, eu senti. E o meu cargo hoje não é tão técnico quanto era antes. A parcela técnica dele não faz valer ter um Nuke rodando aqui em casa, né? Para mim. Então eu simplesmente peguei ele e deixei para minha esposa lá. A gente provisionou o sistema operacional para ela e tá lá feliz da vida lá usando o Nuke. Acho que foi um uso bem melhor agora para as atuais circunstâncias, né? Então vamos quebrar esse desenho aí em duas partes, né? A primeira parte, quando eu estava na bateria, né? Então a bateria estava lá funcionando, eu tinha um switchzinho USB nele e aí ele via de onde que vinha o sinal USB, né? E chaveava para ele ser o sinal que vai para frente, né? Então o roteador nesse caso recebia aí o sinal da bateria, né? Energia da bateria, ligava, o celular ia lá, conectava com ele e subia os serviços necessários lá. Eu tinha o Tasker para automatizar tudo aí, né? Então dava como é que se diz? Dava um jeito aí de ligar tudo que precisava, né? Naquela época, né, nessa época eu só tinha um celular, né? Quando eu vim pra cá, eu vim com um celular só, eu me livrei dos Androids, né? Por isso não vai me achar aqui mesmo, então. Não, brincadeira, um deles acho que queimou, eu acho. Eu lembro, cara, eu usei tanto esses Androids, acho que um deles eu dei e o outro acho que deve ter queimado, não lembro direito. A bateria do bichinho inchou, coitado. Enfim, tá lá, eu tava usando só um celular nessa época, né? E aí o roteadorzinho bonitinho, né? E quando eu ligava a mochila na tomada, literalmente, né, que eu puxava o cabo o cabo da fonte do Nuke e ligava na tomada, aí o Nuke, ele tinha uma USB energizada, né? Então o Nuke de fato não ligava, mas ele energizava essa USB, o switch virava a chave para a USB energizada do Nuke, né? E passava para o roteador. Se o roteador tivesse ligado, ele nem desligava, cara. Era bem interessante, né? E aí o celular, de tempos em tempos, ele ficava vendo se o Nuke estava acordado, senão ele tentava mandar um wake on LAN. Então ele manda um wake on LAN pro Nuke e acorda o Nuke, né? Aí o Nuke, quando ele acorda, isso que fica legal também, porque eu ligava uma USB do Nuke na bateria. Então no momento que ele ligava, ele passava a alimentar a bateria e recarregava a bateria dela, né? Isso era bem legal. E assim, por conta do meu uso, né, acabava que eu não lembro quantas vezes, ou se já teve alguma ocasião que eu precisei dar uma carga na bateria de fora do Nuke. Porque, bem na verdade, é que eu não usava tanto assim ele na bateria, né? Mas é aquela, né? Vamos experimentar, é muito legal, é bacana, né? Então, ficou muito legal esse setup, né? E, bom, agora vem a pergunta de ouro, né? Cara, pra que esta merda toda, Tashesh? Cara, pra quê, cara? Pra quê? Não faz sentido. Eu concordo que talvez não faça sentido se a gente pensar assim, olhar essa bagaça toda, o trabalho todo que deu pra fazer, mas vamos lá, vem comigo, vem comigo. Primeiro vamos quebrar aqui, argumentos técnicos, né, que é mais difícil da gente refutar. Internet não confiável, cara, isso aí, olha, no Brasil não tem como, cara, não tem como falar que não é confiável. Que é confiável. A internet no Brasil não é confiável, é por padrão, por design, não adianta. Até aqui, cara, a internet aqui, tudo bem, é confiável, mas dependendo do local que você está, dependendo de N fatores, você pode não acessar a internet, mas não porque a internet está uma droga, mas o sinal não vai chegar ali onde você está. Né? Pô, hoje, teve cliente lá, até no Brasil também, pô, no quinto subsolo. Porra, bicho, não vai funcionar nada lá, cara. Às vezes você está numa sala que, cara, tem muito equipamento ali perto, é muito complicado, que nem um cliente que tem aqui perto de casa. Pô, o prédio dos caras é todo aberto, né? O padrãozão aqui e tal. Mas o sinal não chega lá, cara. A estrutura tem tanto metal, tanta coisa lá que não chega o sinal da internet lá. Eu não consigo pegar a internet, né? Então não tem como você garantir que você vai ter acesso à internet. E aí isso quebra a nuvem. Se você tiver todo isso aí provisionado na nuvem, numa AWS da vida, o que é que seja, cara, você não vai acessar, cara, foi mal. Vai ficar lá e você não vai acessar. E digamos que você ainda consiga, você viva num mundo lindo e maravilhoso, que você tem acesso a isso, cara, o custo é alto. Para manter uma estrutura dessa lá na nuvem é um pouquinho alto, né? Eu lembro que eu fiz as contas e o valor que eu investi no Nuke, se eu tivesse deixado as máquinas, acho que era na AWS, ligadas 24/7, o Nuke ele ia se pagar antes de um ano. Né? Eu já ia começar a não, como é que se diz, perder grana, mas tudo bem. Ah, mas não vai deixar 24/7. Eu entendo, mas lembra que isso era para fazer os meus testes e isso também eu não contei lá, mas eu vou
vou botar no próximo argumento, isso aí era meu ambiente de desenvolvimento. Então, tudo que eu fazia de trabalho em casa também era aí. Então, eu estou em casa, esse negócio está ligado, né? Então, o custo era um pouco alto para manter isso na nuvem, né? Eu achava melhor isso local, né? E, cara, bem lembrado, Teca, quando a gente acaba dependendo tanto da internet, né? O componente mais crítico da equação, eu não tenho controle, cara. Eu não tenho como exercer nenhum controle em cima da internet. Então, deu algum problema, cara? Babau. Um abraço, cara. Cadê o plano B? Ah, mas o plano B você pode ter local. Pô, então, meu plano B virou plano A agora. Meu local é o, é o plano A, é o NUC. Então, esse era o meu maior problema. Não dava para eu simplesmente confiar em alguma coisa que não pode ser confiável por definição, né? Então, foi por isso que eu optei por esse caminho, né? Mas, vamos lá para os argumentos não técnicos, né? E aí vocês podem discordar de mim o tanto que vocês quiserem. Primeiro, eu podia demonstrar o meu ambiente local de qualquer lugar, né? Lembra? Eu falei, poxa, isso aí estava rodando tudo que eu fazia, né? Então, eu tinha minhas ferramentas de software livre, cara, todo o meu workflow, tudo rodava dentro do Nuke. E era muito legal poder demonstrar isso para as pessoas, sabe? Seja no workshop, seja o lugar. Eu podia mostrar como que eu fazia para trabalhar, né? Isso era muito bacana, né? Isso dava um pouco mais de poder para o que você apresenta, né? Não é só um exemplo, cara. Isso é o jeito que eu faço, né? E isso também abriu um outro leque de possibilidades. Eu facilitou com que eu estudasse mais tópicos, né? Como eu falei para vocês, eu sou um desenvolvedor, não sou um cara de infra. Mas, cara, eu aprendi tanta coisa de infra e foi tanta coisa bacana de ter aprendido e super útil para o meu trabalho que me ajudou, cara, me ajudou a resolver muito mais coisa mais para frente na minha carreira. E eu aprendi só porque eu quis brincar com isso local, né? Isso foi super, super gratificante para mim. Super pagou o investimento. Os meus workshops também eu notei que eles ficaram muito mais dinâmicos, né? Isso aí, poxa, foi um argumento depois de eu ter testado isso, né? Eu não imaginava que isso ia acontecer do jeito que aconteceu, mas era muito legal. Justamente pelo primeiro ponto, né? Eu podia demonstrar meu ambiente também junto com o workshop, então o workshop tinha mais peso, né? E tem um ponto também que eu acho muito legal. Era o meu plano B para entregar projeto, né? Pô, certeza que isso acontecia comigo, né? Que as máquinas não estavam prontas, o firewall não tinha configurado e tudo mais. Só acontecia comigo, né? Então, eu tinha esse NUC justamente para isso. Poxa, a gente trabalhava muito com automação, parte de OpenShift também 100% automatizável, né? Eu não trabalhava diretamente com OpenStack, era só por diversão mesmo, né? Mas era basicamente OpenShift, fora do OpenShift era Ansible. Cara, isso tudo é automatizável e eu posso replicar isso mais para frente. E o mais interessante também é porque tendo, tendo como replicar isso para frente, isso me dava uma certa vantagem na entrega dos projetos, né? Quando eu era consultor. E isso também me ajudava a ver onde eu podia estar errado, né? Uma coisa que eu aprendi no decorrer da minha carreira é eu tenho que provar que eu estou errado. Cara, se você prova que você está errado e você não consegue provar, pô, talvez você esteja certo. Agora, quando você fica sempre achando que você está certo, você está certo, você está certo, cara, como é que... Muitas vezes as coisas falham por conta dessa arrogância que a gente tem às vezes, né? Falta de humildade também, para ver, poxa, eu acho que eu estou errado. Deixa eu ver se eu estou errado. Vamos ver aqui, pá. E aí eu começava a ver alguns cenários, quando justamente eu mudava a parte do meu laboratório local para a máquina dos clientes e tudo mais, ver, pô, essa máquina tem mais uma placa de rede. Então eu tenho que fazer umas defesas aqui, eu tenho que ser mais assertivo onde eu estou fazendo, né? Eu tenho que realmente mirar as coisas em um ponto que não dê margem para dúvida, porque pode dar merda, né? E isso foi legal, porque começou a me ajudar a fazer me ajudar a provar que eu estava errado. E isso foi muito legal para mim, né? Eu tinha mais poder de fogo para provar que eu estava errado, isso facilitava meu entendimento das coisas, me deixava com mais munição para resolver problema na frente, né? E deixava o meu trabalho muito melhor, né? Então, só tinha a ganhar com isso, né? E por último, né? Um fator engajamento, cara. Isso era muito legal, muito legal. Acontecia assim, eu não imaginava que aconteceria nessa proporção, mas o nível de engajamento que eu tinha só por estar com o backpack cloud ali, seja ele dentro da mochila, ligando a mochila na tomada, ou seja ele no modelo necessaire no Brasil, eu tinha um fator de engajamento muito alto, muito alto. E eu comecei a perceber algumas coisas, cara. E era muito interessante. Não é que as pessoas, vamos ver como é que é, vamos ver como é que é, mas isso fazia com que as pessoas ficassem mais próximas da entrega do projeto, sabe?
a curiosidade de ver uma coisa diferente na entrega, né? E isso era muito bacana. E verdade, Teca, verdade. A gente consegue comparar isso com truque de mágica. Se você perceber, cara, truque de mágica, eles geralmente eles seguem. Eu falo do truque de baralho, né? Eu sou um mágico frustrado, né? Então eu não costumo fazer mágica para quem tem mais de 4 anos ou QI acima de 20, né? Porque não vai dar certo, né? Mas os truques de mágica, eles seguem sempre um fluxozinho básico, mas tem um ponto que é sempre o ponto que faz o boom, assim, sabe? Que dá aquela coisa de caramba, né? E, quer ver? Teca, tu tá com aquele vídeo lá, não tá? Passa um slide aí, vai. Passa isso, aquele vídeo lá. Toca esse vídeo aí, pro pessoal ver o que eu tô falando. Esse vídeo é uma apresentaçãozinha que eu fiz no... Eu não lembro quando é que eu fiz essa apresentação, cara, mas tem um tempo. Eu tava no Brasil, né? Isso aí era o escritório lá da Red Hat no Brasil, né? E eu tava fazendo uma apresentaçãozinha bem rapidinho pro pessoal, acho que uns 2 minutinhos aí. Fica comigo aí. Vocês já me aturaram por meia hora, 2 minutinhos a mais aí, ó. Vocês vão até ver minha cara feia aí. Vocês já repararam que não importa como você faça, é como você mostra. Então o que você precisa ter? Você precisa ter um elemento surpresa, você precisa de uma coisa inesperada, né? É mais ou menos o que eu queria demonstrar para vocês hoje, por exemplo. Eu costumava fazer mágica com carta e tal, só que hoje eu estou muito ruim, estou terrível. Então, para simplificar a coisa, eu, por exemplo, em vez de se embaralhar, faz o seguinte, pega um montinho aqui e puxa. Não precisa ser muito grande não, só vira. Só vira. Agora pega um monte maior que esse vira de novo. Beleza. Como tem muito tempo que eu não faço mágica, eu quero tirar essas cartas aqui, ó. Eu vou olhar todas essas aqui e tal. Beleza. Agora essa aqui é a sua carta. Pega aí para mostrar pro pessoal, não me mostra o que é. Aqui eu puxei 2 cartas. Era para vir uma, veio 2. O que eu posso fazer para você aqui agora? Eu estou vendo que são 2 cartas. Eu sei que a soma dessas 2 cartas dá essa carta que você puxou, porque veio 2. Só que como são 2 cartas, eu acho que são 2 cartas iguais, cara. Tenho certeza, são 2 cartas iguais e a soma da carta que você puxou. Eu tenho certeza, eu aposto com gosto contigo. Opa, vai. Você sabe qual é o grande lance? Você já apostaram? Você sabe qual é o grande lance, cara, do que a gente faz, do que a gente entrega na Red? A Red, ela deixa a gente ter esse elemento de surpresa. Não importa como embaralhar o baralho, não importa como eu pedir você tirar a carta, o que importa é o quê? É como eu vou te mostrar o que eu resolvi. É isso que vocês têm que pensar na hora de vocês resolverem as coisas dos clientes. Entendeu? É isso que vocês têm que pensar, cara. Como que você vai mostrar? Você não vai lembrar de como eu pedi para você tirar a carta, você não vai lembrar de nada. Você só vai lembrar que eu tinha um 3,5 na mão. Você vai passar o ano inteiro lembrando que eu tinha um 3,5. E aí que eu pergunto para vocês, qual que é o 3,5 de vocês? É isso que vocês têm que mostrar no cliente. Qual é o meu 3,5? O que eu posso fazer para causar diferença? É isso que vai fazer o cliente estar do lado de vocês ou não? É isso que vai fazer o cliente responder o NPS legal ou não? Pensa para vocês aí, leva para casa. Qual que é o seu 3,5? Qual que é o seu 3,5? É só isso. A mensagem é essa. Exatamente. Isso aí, valeu aí por emprestar sua carequinha pra gente aí, meu querido Júlio Barreto. Né? Então, como vocês puderam ver, cara, foi um truque tosco, né? Eu sou aquele mágico Faustão, né? Eu não deixo o cara mexer no baralho, né? É uma merda isso, mas tudo bem. Mas o tchan do negócio, vocês perceberam. Cara, eu fiz um truque mais imbecil do mundo. Mas é engraçado que uns meses depois eu encontrei com o Júlio e falei, ei, cara, lembra lá da carta? Ele, porra, bicho, eu lembro até hoje daquela carta. E realmente é o efeito que fica, sabe? Pô, cara, eu simplesmente dividi uma carta, sabe? Dividi um valor, 7 dividido por 2, podia ser 8 dividido por 2, eu fiz uma divisão. Mas a forma como você mostra aquilo que você fez, cara, dá um pouco mais de impacto, né? Naquilo que se entrega. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que fazer a diferença naquilo que a gente se propõe a entregar. E eu já tive algumas discussões, né? Eita, pô, Teca, cuidado aí, viu? Eu já tive algumas discussões sobre esse ponto aqui, que não se trata de entregar além do esperado. E, na minha convicção, com a minha experiência, eu não acredito que isso seja uma coisa válida para se fazer. Quando você entrega além do que foi esperado, esse além geralmente, não, eu tinha que fazer esse negócio aqui, eu fiz isso mais aquilo.
Muitas vezes você está passando por cima de uma cadeia, cara, que você vai lascar um monte de gente. Você pode ter, por exemplo, passado por cima do gerente de produto, passado por cima do gerente de projeto, do pessoal de marketing, que está definindo a estratégia da empresa, quer dizer, está definindo a estratégia do produto com base na estratégia da empresa, e você simplesmente achou que aquilo ali era válido, sem consultar essas outras pessoas, sem passar por toda essa cadeia, né? E mesmo que seja válido, às vezes não é o momento. Você pode introduzir um débito técnico, entregando uma coisa além. Quem vai manter isso daí? Né? E quando você é um consultor e entregar isso para o cliente, cara, o cliente vai acabar tendo que manter aquilo ali. Ele às vezes não tem como manter aquilo, não espera manter aquilo. Né? Já vi inúmeros cenários que isso acontece. Né? Eu mesmo já pequei com isso várias vezes no passado, quando eu era mais jovem, né? Como se eu fosse um veião, né? Mas assim, vocês entenderam, né? E o grande tchan é esse, cara. Você tentando fazer a mais dessa forma, você pode acabar tendo problemas. E, inclusive, isso é uma coisa que eu já vi acontecer algumas vezes. Você entrega um pouco mais e, às vezes, a expectativa daquilo que foi combinado, ela não dá match, sabe? O cliente olha assim e fala, poxa, eu não gostei tanto. Só que o fato de você ter entregado mais do que aquilo deixa o cliente mais chateado ainda. Por exemplo, ele pode falar, poxa, cara, você teve tempo para me entregar esse trem todo aqui, mas você não teve tempo para me entregar isso aqui que eu pedi de uma forma boa. Poxa, e isso não dá certo, né? Então, esse é o ponto, né? Então, quando eu falo, não se trata de entregar além do esperado, trata-se o quê? De entregar o esperado de uma forma inesperada. E é isso que eu faço com toda essa questão do NUC, com tudo isso. É a minha forma de entregar o que foi acordado com o cliente, aquilo que está sendo esperado na outra ponta, mas com aquele tchan do mágico, né? De uma forma inesperada, né? Para eles lembrarem sempre, né? Com aquele louco lá que liga a mochila na tomada, né? E, pessoal, é isso. É basicamente isso. Muito obrigado por vocês terem aturado esse maluco que vos fala aí ao longo desses quase 40 minutos aí, né? E tudo bem, tá, eu vou falar. Eu já falei para vocês aí que é o www.backpackcloud.com. Lá dentro vai ter um podcast lá chamado Right in the Middle. Ele tá em inglês, né? Porque como eu tô aqui agora, eu acabo pedindo ajuda do pessoal que tá aqui, né? Vocês já sabem, né? Quase ninguém aqui fala português, né? Então fica mais fácil fazer em inglês, né? Mas tem alguns outros artigos lá também em português. Tem minhas crônicas que eu escrevia na época que eu viajava mais e tal. É bacaninha. Se vocês gostaram das ideias aí dessa apresentação, acho que vocês vão gostar das ideias que tem lá no site, viu? Mais uma vez, um grande abraço pro Léo Vaz, pro Cláudio Huer. E, pessoal, muito obrigado a todo mundo do Tia Linux aí. E, mais importante do que tudo isso, obrigado para vocês aí que estão assistindo. E, galera, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima semana. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.